Meus pais praticamente me venderam quando eu tinha 10 anos de idade e eu não consigo perdoar eles por isso. Bom, a gente vivia numa situação financeira bem precária. Meus pais eram duas pessoas problemáticas e viciadas, tanto em álcool, né, tanto alcoólicos, quanto viciado em drogas. Então, eles faziam de tudo para poder manter, né, o vício deles. Lá em casa era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo. Eu era uma morena um pouco mais clara que meu irmão e eu tinha o cabelo bem liso, sabe, bem escorrido. Não sei se por conta da família do meu pai ou da minha mãe, mas eu tinha um cabelo assim, eu parecia índia e meu apelido era Índia, ali onde nós morávamos. Eu não lembro muito bem da minha infância, né, com meus pais, mas eu lembro que quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, eu cuidava do meu irmão como se ele fosse meu filho, porque meus pais saíam várias vezes, né, na semana, às vezes todos os dias da semana, para poder beber e para poder usar, né, as coisas que eles usavam. Até então, naquela época, eu não entendia que era isso que eles faziam, até porque eles ficavam muito alterados, mas com o tempo depois, né, eu entendi o porquê que eles ficavam tão alterados quando eles bebiam ou até mesmo quando eles não bebiam. E eles ficavam alterados quando eles usavam essas coisas a ponto de um querer matar o outro, de um pegar uma faca, sabe, pra tentar atacar um outro. E algumas das vezes eu até me meti, sabe, pra poder defender minha mãe, porque várias vezes quando eles brigavam, meu pai sempre derrubava minha mãe, porque obviamente ele é homem, ele tinha mais força que ela. E nisso a gente foi vivendo nossa vida assim, eu e meu irmãozinho crescemos vendo esse tipo de relação entre meus pais, agressão, bebida, né, essas coisas. E várias vezes eles saíam e deixavam a gente sozinho a noite toda, a madrugada toda, só chegava de manhã. E a gente praticamente não tinha quase nada para comer. Então, às vezes eu tinha que dividir o mingau do meu irmão, sabe, para mim e para ele, para poder eu também tampar um pouco um buraco no meu estômago, porque eu tava com muita fome. E nisso eu fui crescendo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais saíram, tem um dia que eles saíram, e eles chegaram de madrugada, sabe? Quando foi de manhã, simplesmente minha mãe pegou e me chamou e mandou arrumar minhas coisas. E eu não entendia, né, o porquê que eu tinha que arrumar minhas coisas. Eu perguntei minha mãe, por que, mãe? E ela, bora, arruma tuas coisas. E me deu sacola, sabe? A gente sacola mesmo, pra me arrumar minhas coisas. Até porque eu não tinha muita coisa. Na verdade, eu não tinha quase nada, né? Eu botei as pouquinhas roupas que eu tinha ali e a única sandalinha que eu tinha também naquele saco. E meus pais pegou, me colocou dentro do ônibus, né, junto com eles e com meu irmão, né, que meu irmão era mais novo que eu. E meu irmão já tinha basicamente uns 5 anos de idade, né, por aí. Eu tinha uns 10 anos de idade já quando isso aconteceu e meu irmão tinha uns 5 anos de idade, 5, 6 anos no máximo. E isso eles, né, entraram no ônibus comigo e a gente foi até a cidade, porque a gente morava numa cidade pequena. E a gente foi até a cidade e quando chegou na cidade, meu pai e a mãe ficou tipo num ponto esperando e logo depois chegou um carro, né, com um casal. E aí eles desceram, ficaram, conversaram um pouco assim com a minha mãe meio que me apresentou assim pra essa mulher. E essa mulher ficou passando a mão assim no meu cabelo, sabe, no meu rosto. E aí ela pegou e deu um envelope pra minha mãe e pro meu pai. E nisso, minha mãe mandou eu entrar dentro do carro e eu entrei, que eu achei que eles iam vir também, só que não. Eu entrei dentro do carro e nisso meu irmão, que era muito agarrado comigo, começou a chorar. Quando ele viu que fecharam a porta do carro e que ele não ia, ele começou a chorar. E aí eu comecei a chorar também. Eu fiquei perguntando pra onde que eu ia, eu fiquei gritando, mãe, pra onde que eles vão me levar? E meu pai e minha mãe, eles não estavam nem aí, sabe? Eles estavam cagando pra mim. E nisso eu fui morar, né, com meus pais adotivos, mas foi bem complicado assim no começo, porque eu cheguei lá, eles, né, tinham uma casa bonita e tal, eles tinham condição financeira melhor, e aí já tinha um quarto já pra mim, eles falaram que ia montar o quarto pra mim, mas já tinha uma cama lá. E aí eu comecei a chorar, eu passei a madrugada toda chorando,
né, sem querer comer. Eu passei uns 3 dias sem querer comer e eles tentavam conversar comigo, né, esse casal tentava conversar comigo e eu não queria conversar com eles, eu não queria falar nada, eu só queria voltar para casa. E eu falava que eu tava com saudade do meu irmão, eu queria voltar para casa, eu queria voltar para meus pais. E nisso eles não conseguiam falar que iam me levar de volta, até porque eles não iam fazer isso. E com o tempo, né, eu fui me acostumando ali e ela foi conversando comigo. Aos poucos ela foi ganhando minha confiança, ela me levava pra sair, ela me levou pra comprar roupa. A gente nem usou aquela roupa que eu levei, me levou pra comprar roupa, sandália. Acredito que foi dali que eu comecei a realmente ser uma criança de verdade, né, sem ter responsabilidade de cuidar, né, de uma outra criança, né, menor que eu, como se eu fosse uma mãe daquela criança que era o meu irmãozinho. E aí eles me botaram na escola particular porque eu não estudava. Meus pais eram tão irresponsáveis que eu não estudava porque eu tinha que cuidar do meu irmão, então eu nunca estudei. E eles me colocaram na escola particular, no colégio particular. E aí aos poucos eles foram conversando comigo e eu perguntava, né, sempre perguntava por que eles, né, me pegaram dos meus pais. E aí, né, minha mãe adotiva, né, meu pai adotivo me explicou que eles sempre quiseram ter uma menina, só que eles não conseguiam, né, ter por causa de um problema que minha mãe tinha e também não conseguia adotar porque era muito difícil, né, e eles estavam ainda na fila de espera, ia demorar muito para eles conseguirem adotar uma criança e os dois sempre foram loucos para ter uma menina. E aí foi quando eles viram a oportunidade, né, com meus pais de me pegar pra morar com eles. E nisso, a minha mãe adotiva falou que em troca eles ficariam ajudando eles financeiramente, né, por um bom tempo. Até mesmo ajudando o meu irmãozinho, né, porque ela comprava roupa pro meu irmão, até mesmo eu pedia, entende? E ela falou que quando eu estivesse mais preparada, eu ia poder ver meu irmão, né, que eu ia poder trazer o meu irmão para passar um final de semana comigo, e isso foi acontecendo realmente. Eles me levavam para ver meu irmãozinho e eles traziam meu irmãozinho para passar o final de semana comigo. Então tava bom para mim daquele jeito, mas o que não tava bom e o que nunca passou, que um dia eu achei que passaria, foi a mágoa que eu fiquei dos meus pais, sabe? Porque eu não consigo entender como que um pai, como que uma mãe consegue simplesmente dar o seu filho para uma outra pessoa e nem sentir falta, porque eles não sentiam falta, eles não me procuravam. Era a gente que ia procurar eles para poder eu ver eles, para poder ouvir meu irmãozinho. Então, uma coisa que nunca sarou aqui em mim, que nunca fechou, é a mágoa que eu tenho, sabe, de ver que meus pais praticamente me venderam, né, com meus pais adotivos. Obviamente, não vou falar que foi ruim. Não vou falar que foi ruim. Não vou falar que minha vida foi pior do que era, porque também não foi. Mas pra ser sincera, eu queria ter continuado com meus pais e com meu irmão, com a minha família de verdade. Obviamente que agora eu não consigo ver isso mais. Mas vocês não têm ideia quanto que eu senti falta da minha família, quanto que eu sofri por causa do meu irmãozinho, que eu era tão apegada. Só que, infelizmente, nós fomos afastados um do outro, né? Mas uma coisa que me confortava era saber que, de alguma forma, o meu irmãozinho, ele tinha as coisas também. Porque, do mesmo jeito que a minha mãe adotiva, ela comprava as coisas pra mim, ela fazia as coisas pra mim, e eu pedia, ela fazia também pra ele, sabe, o meu irmãozinho. Ela nunca deixou faltar nada pra ele também. Ela dava, assim, o dinheiro mensal pros meus pais, era como se fosse uma pensão, né? E, além disso, ela ainda comprava as coisas pro meu irmão. Então, isso também me confortava de uma certa forma. Mas nenhuma criança quer ser afastada dos pais, quer ser afastada da família da forma que eu fui afastada. Tem 19 anos que isso aconteceu, obviamente eu já tenho a minha vida, eu já tenho a minha família, né? Eu já tenho a minha filha também. E, sinceramente, eu não consigo me ver longe da minha filha. Eu não consigo me imaginar longe da minha filha, eu não consigo passar um final de semana longe dela.
ela vai pra casa da avó, né, da minha mãe, que é minha mãe adotiva, e ela fica lá um dia, eu já fico morrendo de saudade, eu já quero pegar ela, sabe? E eu não sei como é que meus pais, como é que a minha mãe conseguiu, sabe, me dar assim pra outra pessoa, como se eu fosse um objeto, como se eu fosse uma mercadoria, não sei. É isso que não entra na minha cabeça. É isso que faz com que eu não consiga perdoar ela. Porque hoje eu sou mãe e eu tenho uma mãe incondicional pela minha filha. Eu nunca, jamais, eu não deixaria minha filha morar com a minha mãe, né? Que no caso é minha mãe adotiva, com a avó dela, que é um amor, com ela que ama, ela que eu conheço. Imagina com uma pessoa, com um estranho, que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho um contato com meu irmão ainda, mas eu não consigo ter um carinho, eu não consigo ter nenhum afeto pelos meus pais. Eu olho pra eles, é como se eles fossem dois estranhos pra mim, entende? Pra mim, hoje, meus pais mesmo de verdade são meus pais adotivos. Tanto é que eu chamo eles de pai e mãe, né? Que são os meus pais adotivos. E talvez não tenha sido de uma forma correta como eles fizeram, né? Tem que ficar pagando a quantia pra eles, né? Por um tempo, para poder ficar comigo, mas de qualquer forma eles me deram amor, eles me deram carinho, eles me deram educação, eles me deram atenção, né? Tudo que eu precisava de um pai e de uma mãe eu tive com eles. Então, independente de qualquer coisa, mesmo que não foi certo o que eles fizeram, eu tenho sim eles como meus pais. E os meus pais mesmo, eu acredito que eles nunca foram pai e mãe de verdade, sabe? Eles nunca tiveram amor de pai e mãe. Fala, galera! Gente, a minha opinião, eu acho que eles deveriam ter feito da forma certa, né? Por mais que eles realmente, né, tiveram cuidado dessa menina com amor, com carinho, tiveram ela realmente como uma filha, né? Teve e tem ela como uma filha, eu acho que deveria ter sido da forma certa, sem ter que ficar, né, rolando de dinheiro e tudo mais. Sabe, ter tudo direitinho, né, assinado as papeladas certinha, porque a criança cresce se sentindo como essa menina se sente. Ela se sente como se ela tivesse sido vendida, né, como se ela fosse uma mercadoria, e isso é ruim para uma criança, isso é ruim para um adolescente. Talvez ela não consiga perdoar os pais dela de verdade por conta disso, entende? Talvez se fosse tudo certinho, se eles chegassem, né, explicassem para ela que eles iam morar com eles por causa da condição financeira, mas que ela ia estar sempre vendo o irmãozinho dela, a família dela, talvez ela não tivesse essa mágoa tão grande que ela tem pelos pais, né? Mas infelizmente, né, foi dessa forma. Eu não sei, gente, se eu conseguiria também voltar a ter um convívio, um contato, né, que eu tinha antes com a minha família, porque é muito difícil, né, gente, você se afastar assim da sua família quando você é pequena, né? Imagino o quanto que deve ser muito ruim você morar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você já com 10 anos de idade, já entendendo as coisas, entende? Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu perdoaria. Então o que eu falo pra você é que você deve perdoar, né? Não só por eles, né? Mas pra você mesmo, por você mesmo, talvez essa mágoa que você sente, né, no coração, você se sinta mais leve, né, depois que você liberar o perdão pra eles. Não tô falando que você tem que voltar a ter a mesma coisa que você tinha com eles quando você era mais nova, né? Aquele olhar de pai e mãe. Mas perdoa, vai ser bom até mesmo pra você. Acho que vai ser muito melhor pra você do que pra eles, tá? Que bom que teve um desfecho bom nessa história, teve um desfecho feliz, né? E essa sua mãe e seu pai, né, adotivos, eles também conseguiram amenizar um pouco da sua dor, ajudando o seu irmãozinho também. Então, de qualquer forma, também admiro também a atitude deles em relação ao seu irmão, né? Como eu falei no começo, eu acho que eles deveriam ter feito as coisas do jeito certo, para você não ficar se sentindo da forma que você se sente. Mas de qualquer forma, né? Que bom que você teve um amor, um carinho, uma atenção, um cuidado realmente, né? De pai e mãe. E parabéns, né? Por essa mãe
que você se tornou. Independente das coisas que você passou, independente de tudo que você passou, você é essa mãe maravilhosa, tá bom? Um beijo pra você, pra sua família, tá? E desejo toda a sorte do mundo pra vocês. Então é isso, galera. Se você já passou por situação parecida, se você tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo, né, pra gente aumentar o engajamento do canal, tá bom? Eu tô trazendo mais história aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, tá bom? E como eu falei pra vocês, estou um pouco sumida por conta do aniversário do meu filho. E já venho deixar claro que no aniversário do Arthur, né, do meu filho, eu vou abrir uma live aqui, né, no YouTube, pra vocês participarem um pouco comigo e vocês conhecerem um pouco, né, da minha família, né, porque só vai ter família e alguns amigos em comum, tá bom, gente? E é isso, meus amores. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.